E nesse momento nós iremos refletir um pouco mais das bases das práticas integradoras. Quando nós olhamos as práticas integradoras, nós devemos olhar com um novo olhar. Não um olhar de simplesmente prática como um exercício técnico, um exercício prático, mas prática como praxis, como união entre teoria e prática. Prática como prática educativa, uma prática que acontece em vários âmbitos e a escola é um deles. Então, me acompanhe nos slides que iremos apresentar. O tema da nossa aula é Fundamentos das Práticas Integradoras. Lembrando que alguns desses fundamentos já foram retratados na videoaula anterior e reforçando que você não deve somente se dedicar a essas videoaulas, mas também ler os conteúdos complementares que são muito úteis para a nossa atuação profissional. Segundo Araújo Costa e Santos, o principal objetivo das práticas integradoras é combater a fragmentação. Moraes e Kuller traz uma informação bem interessante, que o currículo se fragmenta em disciplinas. As disciplinas se fragmentam em temas, que são transmitidos um depois do outro, sem conexão entre eles e sem conexão com as necessidades vitais dos alunos. A noção de fragmentação que nós trazemos aqui não é somente daquela relação dual entre educação e trabalho, embora elas sejam muito importantes e fundamentos do currículo integrado. Mas nós devemos olhar também outras fragmentações, como veremos em uma parte desses dois vídeos, um que é da Universidade Pública Virtual de São Paulo e outro da Viviane Mosé no programa Café Filosófico. Aí a gente cria aquela imagem das gavetas, né? Como se a escola transformasse a mente da criança em um conjunto de gavetinhas, cada gaveta é uma disciplina, então na aula de história ele abre a gavetinha da história, enche dos conhecimentos de história, terminou a aula de história ele fecha, abre a gavetinha da matemática, enche de conhecimentos de matemática, fecha e assim por diante. E ele não consegue relacionar os conhecimentos que ele aprende na matemática com os conhecimentos que ele aprendeu na aula de história. Imagine uma linha de montagem em uma fábrica. Este é o modelo da nossa escola de massa. Imagina, eu gravei uma cena que era mais ou menos assim, uma linha de montagem de bonecas. Então, começa uma cabeça, aí depois a pessoa pega a cabeça e põe o corpo. O próximo põe um braço, outro põe o braço, até que no final sai a boneca. Isso é a nossa formação, que é português, matemática, geografia, química, inglês. O ensino médio tem 11 cadeiras. 11. O que caracteriza a produção em massa da fábrica? Caracteriza a segmentação e a fragmentação, não é? A falta de noção de todo. Então, o que temos na nossa escola? Nós temos uma escola seriada, parece produto, né? Em série, né? Então você tem, olha só, tem as séries, primeira série, segunda série, terceira série. Não bastando o conteúdo, que é uma coisa tão linda, como a língua portuguesa, como biologia, como física, que são impressionantes, porque nós estamos falando da vida, nós estamos falando da nossa história, estamos falando do mundo, da nossa linguagem. Esse conteúdo é chamado de disciplina. Nossas aulas têm 50 minutos, toca um sino, acaba entra outra. Então você tem lá português, a língua portuguesa. Estamos falando de daqui a pouco. Matemática. Física. Artes. Você imagina dar uma aula de artes em 50 minutos. Quando os alunos começaram a entrar no assunto, acaba a aula. Diante dos vídeos e da nossa percepção do dia a dia, a gente percebe que muitas coisas são fragmentadas. Muitas vezes o próprio aluno se fragmenta. Ele se fragmenta entre uma disciplina e outra, e aí fica uma formação que não é completa. Quando a gente olha para a vida, a gente vê que a vida ela tem uma complexidade. Para entender as coisas no social, para entender as coisas no meio ambiente, a gente tem que olhar para uma totalidade. Não olhar somente para um lado. E quando a gente faz isso,
a gente fragmenta. Como é que a gente vai formar um sujeito em sua totalidade, em sua unidade, se a nossa própria ação é fragmentada? Um conceito de práticas integradoras é dito, de certa forma, por Araújo Frigoto, nosso texto base, que diz que é um projeto que traz um conteúdo político-pedagógico engajado, comprometido com o desenvolvimento de ações formativas integradoras em oposição às práticas fragmentadoras do saber, capazes de promover autonomia e ampliar os horizontes, a liberdade do sujeito das práticas pedagógicas, professores e alunos principalmente. É esse ensino que a gente busca, um ensino que favorece a unidade, que favorece essa real integração. E quando a gente fala em práticas integradoras, a gente está se referindo à integração em seus múltiplos aspectos, como, por exemplo, entre conhecimentos e disciplinas. Um conhecimento que seja somente disciplinar, fragmentado e que somente é um repassar de conteúdos, não vai cumprir os objetivos de uma prática realmente integradora. Outra característica que se refere à integração é entre pessoas. As práticas integradoras normalmente integram as pessoas, integram os alunos em um projeto comum, integram os professores para a realização de ensino em comum. Outra característica é entre escola, organização e realidade social. Não somente entre conhecimentos e disciplinas, não somente entre pessoas, mas envolvendo também o contexto social em que se vive. Essas três definições corroboram com o que diz Henrique Nascimento, que ele denomina como a integração entre sujeitos, saberes e instituições. Mas também tem outra definição, que é entre trabalho manual e trabalho intelectual, e entre teoria e prática. Quando a gente olha as práticas integradoras, a gente vê que ela reflete na nossa atitude, reflete na nossa forma de ver a atuação diária, em que muitas vezes a teoria é dada primeiro para que depois seja dada uma prática. Mas, pelo princípio dessa prática integradora, a gente faz essa união. Não trabalha de uma forma isolada, não trabalha de uma forma descontextualizada, mas busca realmente a integração em seus múltiplos aspectos. A integração, ela serve como uma oposição às práticas puramente disciplinares e sistemáticas e busca um novo sentido, não o sentido de somente chegar e dar a sua aula com começo, meio e fim, mas com o sentido de formar o ser humano em sua unidade, com o sentido de dar ao ser humano a oportunidade de se emancipar e ir além dos conhecimentos escolares. Os principais objetivos para a realização das práticas integradoras é o combate à fragmentação, como já foi visto, mas também a transformação social. E nesse sentido, a gente tem alguns princípios para a realização dessas práticas. Temos que observar 3 princípios principais para a realização de práticas integradoras. O princípio da contextualização, o compromisso com a transformação social e a interdisciplinaridade. A transformação social, ela pressupõe uma ação pedagógica que se direciona a uma ação material, ou seja, a ação pedagógica não vai ficar somente em 4 paredes. Ela vai buscar contextualizar esse conhecimento e, de preferência, intervir em uma realidade social. E também ela vai buscar produzir uma realidade material para o educando. Quando a gente olha para a ação material, não é somente mudar a sociedade, fazer um trabalho, mas é também mudar o ser humano. Essa transformação social vai ter que mudar também o educando, que vai ser alguém ativo nessa sociedade. O educando, ele tem que se ver como alguém que não é só produto da sociedade, mas também é produtor dessa sociedade, também é um ser histórico que modifica a sociedade. A contextualização deve levar em conta, principalmente, 3 fatores: a realidade social, o projeto pedagógico e os saberes dos alunos. Quando a gente olha para a contextualização, a gente vai olhar para essa realidade.
O que a escola pode contribuir para a realidade social? O que o trabalho da escola, o que a educação profissional desenvolvida na escola pode se relacionar com as instituições, com as organizações sociais? O projeto político é algo que deve ser construído pela própria instituição. E, nesse sentido, tem que sair do contexto próprio, do nosso contexto. Nós devemos desenvolvê-lo, nós devemos fazê-lo em parceria. E, através desse contexto do projeto político-pedagógico, é que nós vamos realizar as nossas ações que não vão estar mais desvinculadas, mas vão estar todas direcionadas em um mesmo caminho. E a contextualização aos saberes dos alunos. Muitas vezes a gente percebe que os saberes dos alunos são desvalorizados, mas nesse princípio das práticas integradoras, muitas vezes os conhecimentos vão sair da realidade dos alunos. E esse conhecimento deve ser valorizado não somente para trazer o senso comum, mas para esse senso comum voltar transformado, voltar com um novo conhecimento, um conhecimento com bases científicas. A gente tem também a interdisciplinaridade. Segundo Fazenda, a interdisciplinaridade se põe a enfrentar os problemas mais globais a que a sociedade nos impele, e também os saberes disciplinados, fragmentados, parcelados que são construídos. Para entender melhor a interdisciplinaridade, a gente precisa caminhar entre a multidisciplinaridade e a pluridisciplinaridade. A transdisciplinaridade é um momento ainda posterior, seria praticamente superar, ultrapassar as disciplinas. Ao olhar a multidisciplinaridade, a gente vê como muitas vezes ocorre na escola. Cada disciplina em seu canto, não há diálogo, não há nenhuma relação entre as disciplinas. Chega o professor de português da aula de português, chega o professor de geografia da aula de geografia, e chega o professor de uma educação profissional e dá aula lá da sua disciplina, do aspecto técnico-operacional daquela disciplina, e fica por aí mesmo. Essa formação é uma formação bem fragmentada, em que não é olhada realmente a totalidade da realidade social. Na pluridisciplinaridade, há algum esforço para que haja uma cooperação entre as disciplinas. Muitas vezes um professor pode dialogar, dar exemplos de outras disciplinas, por exemplo. Muitas vezes o professor pode conversar com um professor de outra disciplina, mas não há uma real coordenação. O objetivo ele continua multidisciplinar. Muitas vezes se trabalha um tema comum na escola, mas em vez de trabalhar ele em uma perspectiva interdisciplinar, em que todas as disciplinas estejam envolvidas, cada professor trabalha aquela temática no seu quadrado. E cada um só traz a sua realidade sem haver uma troca entre essas disciplinas. Mas na interdisciplinaridade tem que haver uma real cooperação e um diálogo entre as disciplinas. E a ação também tem que ser coordenada. Ou seja, nós vamos trabalhar esse conteúdo, mas nós vamos trabalhar em conjunto e nós vamos buscar ao máximo deixar com que esse conteúdo seja interdisciplinar. Nós não vamos trabalhar um conteúdo em comum, mas cada um vai fazer o que diz respeito à sua disciplina. Pelo contrário, todos vão se reunir em conjunto e buscar um objetivo para essa ação. Assim, entende-se interdisciplinaridade como um termo utilizado para caracterizar a colaboração existente entre disciplinas diversas ou entre setores heterogêneos de uma mesma ciência, por uma intensa reciprocidade nas trocas, visando um enriquecimento mútuo. Por exemplo, tem que ter mudança em cada uma das outras disciplinas. Há uma mudança de metodologia, há uma mudança de conteúdo, há uma mudança de postura diante daquele conteúdo. O professor ele deve ser como um pesquisador e construtor do conhecimento juntamente com os estudantes. É irreal se pensar que se sabe tudo, mas ao se trabalhar de forma interdisciplinar é necessário estar se buscando os conhecimentos para intervir em uma realidade complexa realmente. E os alunos também têm que ser ativos, ao invés de receptores passivos. Eles também são atuantes, eles são autônomos, pesquisadores, protagonistas nessa realidade. O aluno nessa proposta, segundo Fazenda, passa a ser visto como um sujeito histórico, inserido numa classe social determinada com suas lutas,
movimentos e contradições, e principalmente como sujeito que produz conhecimento, reinventa e reconstrói as experiências. O aluno ele não é simplesmente um sujeito passivo que vai simplesmente estudar e fazer o que tem que fazer. Ele é um protagonista na sua história, um protagonista na sociedade. E é interessante o que diz Fazenda, que a interdisciplinaridade é como uma atitude de ousadia e busca frente ao conhecimento, de humildade, é uma atitude de espera, é uma atitude de deslumbramento e de respeito também ao olhar o velho como novo e ao olhar o outro e reconhecê-lo, se reconhecendo também. E isso leva a uma atitude de cooperação, uma atitude que conduz a trocas, que conduz a encontros, que conduz à transformação realmente. E é mais que um fazer, é paixão por aprender, compartilhar e ir além. É interessante que é necessário, primeiramente, se perceber interdisciplinar. Primeiro eu sou interdisciplinar para depois fazer algo interdisciplinar e pensar de forma interdisciplinar. Dessa forma, as práticas integradoras pressupõem uma tríade que deve estar unificada. Somente com a união dessa tríade entre contexto, transformação social e interdisciplinaridade é que se consegue efetivamente realizar práticas integradoras de sucesso. Espero que tenhamos cumprido os objetivos da nossa aula, ao observar que a prática integradora não é simplesmente mais uma prática que ocorre em momentos esporádicos nas escolas, mas deve ser uma prática que ocorra em todos os momentos. As práticas integradoras, elas não podem se dar num vazio sem ter um objetivo em mente, mas elas devem visar a transformação. E nós precisamos ter isso em mente, que somente através de uma prática que tenha a interdisciplinaridade, a contextualização e a transformação social é que nós poderemos realizar os objetivos do nosso curso, no curso que nós oferecemos, que é o ensino médio integrado. Nos vemos nas próximas aulas, então vamos nos empenhar nos estudos, nas leituras complementares, para que essas leituras possam nos instigar, nos dar mais base no nosso fazer docente.